Bom dia. Bom Diego. dia, Rodrigo. Bom Rodrigo, dia. tu vai coordenando aí. A princípio eu vou ficar só como ouvinte, que eu tô na rua, viu? Bom Certo. dia. Aí quando eu chegar na casa eu aviso. Então, esperar mais um pouquinho para ver se alguém mais entra e já vamos começar. Então espera mais um pouquinho aí. Não, já tem quatro, dá pra começar. Já, então deixa eu abrir Bom aqui o meu. dia. Bom dia a todos. Bom Bom dia, dia a todos. Fred. Bom Ah, dia, o Fred. Bom dia. acertado foi só com 5. Foi com 4 não. Então, vamos esperar mais um pouquinho para entrar mais alguém. Espera então mais um. É, É, no, Beto, no chat, no grupo tinha mais de 5 dizendo que ia participar, né? Cadê o povo? É, Beto também falou que ia. Beto disse que ia participar. O professor João tá na mudança lá da nova sede, né? Talvez não colocaram internet ainda. A nova sede do centro? A nova sede da Comaf. Nós Ah, construímos tá. uma sede nova lá. Foi a inauguração ontem. Ah, tá. Não sei se vocês conversaram quando eu não tava. São João, vocês falaram alguma coisa? Seguimos normal. Eu não estava também Não, presente, não. não conversamos não, Rodrigo, mas vamos botar Ah, no tá. grupo o recesso. Ah, beleza. Porque na próxima semana. Não, a gente ainda tem dia 15, né? Aí depois tem que ver 22, 29. É isso. O ano passado a gente parou, né? Vamos parar de novo. Ah, beleza. Eu não lembrava. Porque eu vou estar em Eu, Baixa Grande, para mim tranquilo participar. eu pelo menos pararei. Ah, Faculdade São João. Eu vou É. descansar lá. A questão hoje é a qual? Me lembra aí, por gentileza. Nós paramos na 56. É. Tem Roberto também, né? Que confirmou agora Ô, pela manhã. Roberto, há muito tempo que eu não vejo ele, Robertinho. Parece que foi ele que confirmou no grupo, que botou até uma Botou. figurinha, que ele É, tá na agora. lista. Isso. É, ele botou que ia participar. Tô estranhando essa demora de Beto. É, também, porque geralmente ele chega logo, né? É, geralmente ele é um dos primeiros, né? Alguém conversa no privado com o Beto aí perguntando se teve algum problema. Fred já colocou até lá no grupo nosso. Falta pelo menos mais uma pessoa.
Beto não respondeu nada, Rodrigo? Não, ainda não. Vamos esperar mais uns 5 minutos, senão a gente suspende. Tá bom. Apesar de ser 5, acho que como tem 4 aqui e as perguntas, pelo menos as próximas 3 perguntas são pequenas e respostas curtas, ele pode dar andamento para não atrasar muito, né? Então vamos. Então, quem quiser entrar, entra aí. Então vamos lá, vamos fazer nossa prece inicial, né? Agradecendo ao querido Mestre Jesus mais essa oportunidade de realização desse grupo de estudo, né? Que possamos ser amparados e orientados, como sempre somos, por aprendizado do Livro dos Espíritos, como realizamos o Revista Espírita. Que sua luz, Mestre, esteja conosco e ampare nossos irmãos que até o momento não puderam comparecer e que não estarão conosco nessa manhã. Que assim seja. Nós paramos na 55 há 2 semanas atrás, né? E agora nós vamos para 56, que ela, como o Fred disse, ela é curtinha. Pergunta: é a mesma constituição física dos diferentes globos? Resposta dos espíritos: não, não, de modo algum se assemelham, né? Aí Marcos Pessoa está entrando agora. Então vamos começar nossos 5 minutos, né? Como a gente sempre faz. Aí, geralmente eu sigo aí nossa ordem alfabética. Fred, seus 5 minutos, meu amigo. Pergunta curta, resposta curta, comentário curto, não tenho o que dizer sobre isso. É lógico que não se assemelham, né? Basta conhecer o mínimo das leis da física, da química, etc, 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 para entender que as coisas são assim. Se aqui no próprio planeta Terra nós temos seres vivos que não se assemelham, por que que lá fora seria diferente, né? Isaac Newton. Exatamente. Tony. Não, Itamar. Já consegue falar, Itamar, ou não? Não, ainda não. Então, Tony, seus 5 minutos, meu amigo. Tô com o Fred aí, não há o que acrescentar, não. Não, são diferentes entre si. Acho que não há muito o que acrescentar aí, não. Muito bem. Marcos Pessoa, o senhor entrou agora, mas o senhor quer fazer algum comentário? A gente está na questão número 56. Tá desligado o teu áudio. Pode passar. Deixa eu organizar aqui. Pronto, Viu? sem problema. Na minha opinião, também, eu acho que não tem muito que a gente comentar, não. Pouco que a gente lê, pouco que a gente conhece de livros e mensagens aí. Não tem como a gente ter semelhança que depende de cada globo mesmo. Eu sou da mesma opinião que vocês. Então vamos passar para frente. Questão número 57. Não sendo um só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Resposta: sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso mundo os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Fred, seus 5 minutos. A gente segue a mesma toada da questão anterior, só observando que isso aí também, do meu ponto de vista, se torna, né, um balde de gelo naqueles que são imbuídos pela vaidade, pelo orgulho excessivos, que se acham, né, seres especiais no universo, né, do ponto de vista físico, né? Veja que aqui nós estamos falando de seres físicos, né, seres materiais. Então, isso aí é interessante porque mostra que não, né? Nós somos claramente apenas mais uma espécie ou mais que existente no mundo, né? Ou no universo de um modo geral. E essas organizações, evidentemente, acabam se tornando diferentes de acordo com a estrutura física, geológica, atmosférica, química e por aí vai. Segue aí uma infinita variedade de possibilidades de vida, né? Inclusive na própria Terra, né? Para que o ser humano tenha tido essa possibilidade de forma física, é de acordo com uma série de variedades, de variáveis, né? Também apontadas, inclusive, pela ciência e pela própria religião, nos seus aspectos também. Então,
Marcos, aí segue a mesma toada da questão anterior, né? Evidentemente que não poderia ser e nem deve ser, né, igual, senão não teria sentido nenhum. Ou então nós seríamos realmente especiais. Muito bem. Pela ordem alfabética aqui, agora entra Marcos, Pessoa. Agora você vai querer, Marcos? Então bora lá, 5 minutos para você. Bom, essa questão remete justamente a uma organização do globo, isso em termos de uma constituição física, né, de cada Ô, Marcos, mundo, teu isso é som não tá notório. legal, Marcos. Está dando uma espécie de microfonia, viu? Vixe, espera aí, Tamar. Você Não é, está com dois aparelhos ligados Não, com o não é mesmo. microfonia, não, é som é, de. por- É porque ele deve estar falando porque no notebook. eu estou falando do notebook, meu notebook já está velhinho e aí às vezes acontece isso. Está dando para ouvir agora? Bom, o que eu ia falar justamente que isso depende da diversidade dos mundos, como o Fred acabou de colocar. E a resposta dos espíritos é bem lógica e profundamente coerente, até porque na Terra os corpos dos seres vivos são adaptados ao meio, assim como dentro do mar os peixes estão lá e quem sabe o que a gente pode desvendar a partir daí. Algumas pessoas tentam fazer algumas teorias, e a gente sabe que, assim como o planeta Terra não é o único mundo habitado, e que Jesus já afirmava isso, então a sua constituição depende muito da condição de cada um. Se a gente for analisar a organização corporal da vida conforme o grau de materialidade, nos mundos inferiores da Terra, os corpos são geralmente mais grosseiros, né? Os superiores, provavelmente, por uma situação muito mais sutil, e talvez que a gente nem entenda isso em termos dos conceitos que a ciência hoje estuda em torno da vida, e que o Espiritismo é bastante coerente a esse pensamento dos mundos habitados, né? A forma física serve apenas para uma expressão do pensamento, de como as pessoas estão encarnadas dentro de determinados mundos. E isso impõe, obviamente, a questão da lei de progresso, na mesma forma dos corpos, que a forma da vida acompanha o progresso espiritual. Então, nós não somos privilegiados para estarmos aqui como o único globo, ou a única situação que poderia movimentar vida dentro desse universo, que Carl Sagan diz que já existe só na nossa galáxia muito mais de 100 milhões de planetas que poderiam ter a mesma composição. Nós estamos aqui trancados pela nossa falta de compreensão em torno da lei, da física e de tantas outras ciências que poderiam auxiliar a desvendar tudo isso. Então, para mim, isso é extremamente normal. Fico por aqui. Muito bem, eu vi que Beto entrou depois. Beto, a gente está na 57. Aí, se no final você quiser falar alguma coisa, senão a partir da próxima, beleza? Aqui na nossa sequência, o próximo, Tony, que Itamar ainda não falou nada, então vamos pular ele. Para mim, a pergunta de Kardec foi até óbvia, né? Se a Constituição física é diferente, é óbvio que as organizações também seriam, né? Então, eu acho que a resposta para mim também tá, tá curta. É uma resposta que para mim não, eu acho que os companheiros aí
já se posicionaram sobre. Eu não tenho nem algo a mais a colocar, não. O exemplo que ele está dando aqui, se é diferente. Agora, uma coisa é, as organizações são diferentes. A única coisa que é igual é que as organizações são diferentes, que aqui também as organizações são diferentes, né? Tanto que ele usou como exemplo para ilustrar os peixes e os pássaros. Mas para mim não tem mais nada a comentar, não. Eu acho que poderia, se tivesse um pouquinho mais, qual organização, né? Porque tem vários tipos de organizações, né? A organização familiar, a organização de leis, então, para mim ficaria melhor a resposta. Porque em cima desse questionamento, eu ouço muito e já vi no Espiritismo a questão da alimentação não alimentar de proteína da carne, algumas outras coisas que não tem muito a ver para mim dentro dessas respostas, entendeu? Eu estou vendo agora crescer muito também um comentário no meio sobre aquela questão da alimentação, 3 alimentações ou 4 diárias, da alimentação mais 1 ou 2 alimentações por dia, que nem no passado. Então, uma coisa que eu escuto muito nesse meio, questão do jejum depois do almoço, só comer no outro dia. Então, o meio fala muito, o meio espírita, tô falando assim, dentro muito do que eles leem sobre isso. Então, é interessante se tivesse sido mais objetivo na perguntinha, né? Só minha opinião, eu não tô aqui para questionar Kardec, é só uma opinião sobre isso. Ficaria mais fácil essa questão das organizações, né? Então, é meu ponto de vista, mas eu também não tenho muito o que comentar, não. Fred, desculpa. Beto vai querer falar agora? Beleza, Beto, seus 5 minutos. Depois eu já posso falar, Rodrigo. Beleza, Itamar, te passa depois. Eu cheguei atrasado aqui, tava com um problema aqui na internet. Rapaz, isso aí tá bem claro, não é? Quando ele diz assim, ele ainda faz a comparação com os peixes. Ele quer dizer que mesmo no mesmo planeta, nós apresentamos organizações diferentes. Uns vivem na água, outros vivem no ar, outros vivem aqui como ser humano. Então, ele colocou isso aí. Kardec perguntou, logicamente, a organização física dos seres. Mas aí ele diz que é tudo. Até mesmo qualquer coisa da natureza, até os minerais, vegetais, animais, vão se apresentar de outra maneira, que tudo vai evoluindo, não é? Então, desde o que você falou, desde a comida mais grosseira, outras não. Ontem eu estava fazendo essa palestra aqui, e eu estava falando realmente para que, por que estamos na Terra e para que estamos. Aí eu fiz a comparação com eles, né? Quem diz assim, mundo de provas e expiações, que a gente está aqui no mundo de provas e expiações, eu falei o seguinte, que a gente está porque quer, porque a gente gosta. Por coincidência, eu perguntei isso, minha cá, se a gente fosse para um mundo onde a gente se alimentasse mais de fluido, vocês iriam? Não iria, porque a gente gosta de uma pizza, a gente gosta de uma lasanha, a gente gosta de um churrasquinho. Você ia para lá ouvir só música clássica? Não ia, porque a gente gosta do pagode, gosta de tudo. O que eu quis dizer a ele é que é nós que aqui escolhemos o planeta que nós estamos, porque a gente gosta de estar ali. Então, cada um, além de ter a organização, atrai cada espírito para aquela condição dele. Então, isso aí é bem claro, bem tranquilo, né? Tem que ser diferente mesmo. A gente falou lá diante do fluido cósmico universal, que é de acordo com cada planeta. Então, a gente está onde a gente gosta, tá? Se a gente fosse para outro planeta, onde a organização fosse diferente, a gente ia bagunçar um bocado, a gente ia achar um tédio, a gente ia procurar confusão, não é? A gente não está preparado para um mundo que tem uma organização assim de espíritos mais evoluídos, né? Que lidar mais com o pensamento, né? Como diz André nos livros, as melodias universais divinas. Eu não estou preparado para isso, velho.
eu estou preparado para ouvir Roberto Carlos, Djavan, né? De vez em quando o pagodezinho. Então, além da organização, tem que ter essa correspondência da organização e o planeta que você está, correto? Então, para mim, está tranquilo, a resposta foi boa, está tudo certinho. Beleza. E tá massa, os 5 minutos. É interessante, além dos comentários que vocês fizeram, é interessante a gente lembrar que em 1858, Kardec recebeu várias mensagens, inclusive está lá em alguns artigos de 58, sobre a constituição de Júpiter. Informação do espírito George, do espírito Galileu, do espírito Mozart, inclusive falando sobre a casa de Mozart, sobre a constituição dos animais, né? Várias informações. Beleza. Kardec apenas conservou aquilo, mas não trouxe inclusive para aí, que ele poderia embaixo aí na 57 colocar uma nota. Veja que ele não colocou isso e nem tampouco tratou desse assunto, até lá na Gênese ele tratou de uma forma muito pálida. Então, me chama a atenção essas informações a respeito dos mundos habitados, né? Que Kardec ficou com um pé atrás. Primeiro que a ciência da época tinha poucas informações. E segundo que as informações dos espíritos foram de apenas alguns espíritos e não foram em vários centros. Veja o princípio do controle universal, que Kardec dizia, olha, é preciso que tenha informações em vários centros diferentes, por médios diferentes que não se conheçam e por espíritos diferentes. Veja que aí essas informações foi colhida ontem lá na Sociedade Parisiense. Quem foi o médio? 2 médios apenas, a senhora Costel e Camilo Flammarion. Aí Kardec ficou com o pé atrás. Diz, rapaz, esse negócio aí só vai botar uma notazinha mais na frente lá a respeito disso. Aí a gente poderia dizer, mas rapaz, qual o interesse a respeito disso? Bom, eu acho que tinha um interesse, na minha opinião, porque é um dos princípios fundamentais do espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. E poderia se avançar tentando colher informações maiores dos espíritos. Poderia. Eu não sei se Kardec fez na época, que era comum ele fazer, mandar perguntas para vários centros espíritas em vários lugares diferentes para colher aquele caldo de informações. Eu não sei se ele fez isso, basicamente com alguns aspectos dessa constituição física. Veja que teve aquela informação do espírito George que falou a respeito dos animais de Júpiter, que os animais, inclusive, realizavam tarefas domésticas dos habitantes de Júpiter, que os habitantes de Júpiter não trabalhavam, não faziam nada, quem fazia isso eram os animais. Mas só aquela informação daquele espírito. Kardec levou isso mais para diante? Não levou. Eu estou chamando a atenção de vocês disso, como Kardec era criterioso, quando ele recebia informações do mundo dos espíritos através de um espírito, ou até de 2, mas através de um único centro espírita. Então, Kardec realmente era muito criterioso. Muito bem, dentro daquilo que o Beto falou também, dependendo dentro do nosso mundo mesmo, diversidade cultural. Dependendo do país que você vai, é outra coisa também, cara. Eu tenho um amigo italiano que tá ficando aqui em Salvador, que ele só toma banho uma vez por semana. Então é cultura deles, cara. Então, não adianta você falar com ele, não, velho, toma banho aqui. Não, não, mas lá na Itália eu só tomo uma vez por semana a cada 15 dias. Por que que eu vou tomar banho de... Eu acho isso mó barato. Aí, Fred, a gente abriu aqui. Fred levantou a mão primeiro. 3 minutos para você, Fred. É só para observar também que, a partir da questão 170, se eu não me engano, aí no Livro dos Espíritos, nós vamos ter mais questões envolvendo isso aí, né? Vão ter mais informações também. A gente acha que nesse momento foram poucas, mas lá na frente, a partir da questão 170, vai ter mais questões e respostas dentro desse tema, né? Eu, particularmente, considero o livro A Gênese o livro mais profundo dentro da base doutrinária que fala a respeito dessas questões, envolvendo não só a Terra, como o sistema solar, o universo, etc. e tal. Então, acho uma obra riquíssima para se falar sobre isso aí. E outra observação que eu queria fazer também é a gente relembrar sempre, né,
que nossos comentários, nossas reflexões são baseadas naquilo que está no Livro dos Espíritos, que a princípio não depende das evidências e provas, né? Nós estamos aqui comentando baseado no que os Espíritos disseram, que deve ser assim. Agora, até o momento, vamos levar em consideração que não há nenhuma prova, nenhuma evidência de que isso existe dessa forma, né? O importante é entender que a lógica supõe que seja assim. Baseado no que a gente vê aqui na próprio planeta Terra, supõe-se que no universo também seja semelhante a isso aí, né? Baseado no que a gente conhece. Se aqui temos constituições de seres vivos diferentes, por que que isso seria diferente no restante do universo, né? Baseado nessa hipótese, eu acho que os espíritos estão corretos, né? Que as questões foram formuladas da maneira correta. Sim, Rodrigo, é interessante isso aí, porque não é só italiano, né? Mas a gente sabe que isso não é só cultural, né? É econômico, né? Porque quem já foi no exterior sabe disso. Água e energia lá são extremamente caras, né? Muito mais do que aqui no Brasil, né? Então os caras economizam também por conta disso, né? Porque é muito caro, as taxas são muito altas para energia e água em vários países da Europa. Então, eu acho que não é só cultural, é econômico também, né? Mas diga a ele que aquele pode tomar banho lá na Baía de Todos os Santos, de graça. Mergulha lá no mar, lá da Barra, toma banho de graça, né? Depois só tira o sal. Então, é interessante que a gente observe que essas questões aí que são trazidas até o momento, e vai até ampliar mais agora, né, na próxima questão, elas são baseadas naquilo que se sabe, naquilo que se tem como lógica de ser, né? É evidente que o nosso viés de crença vai sempre interferir, mas do ponto de vista científico, mesmo no século XIX, não estava tão distante do que se acreditava, não, né? Dentro, evidentemente, do meio acadêmico onde Kardec estava, Deu né? os 3 minutos, cara. Então é isso aí. Depois Tony levantou a mão também. 3 minutos, Tony. É, eu queria só falar em cima do que o Rodrigo falou da negócio de comer carne, que não deve comer carne. No Livro dos Espíritos tem uma questão que eu não me recordo qual é, que, que é tratada sobre isso e que não há nenhuma orientação de que não se deve comer carne. Infelizmente, o movimento espírita é cheio de invencionice. Muita, muito, muita, muito misticismo inserido no espiritismo, né? Muita coisa que a pessoa acha que deve ser assim e acha que isso é do espiritismo e agrega isso ao espiritismo sem nem saber do que se trata. Então, infelizmente, há um invencionice. Com relação à colocação de Beto, que a gente está aqui porque quer, não é bem assim, não. A gente não se modifica, não se esforça para evoluir, porque também a gente não quer ter trabalho e porque também a gente não compreendeu ainda, mas a nossa condição aqui é a condição de que estamos avançando passo a passo. Então, não é um simples assim, eu desencarno hoje, chego lá no plano espiritual e digo, não quero mais viver aqui na Terra, não, me manda para um mundo melhor, porque a Terra é cheia de coisa, eu não quero viver mais lá, não. Não é bem assim, né? O que faz o espírito evoluir não é só a prática do bem, mas é a desmaterialização do espírito. E isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, quanto mais a gente vai se desmaterializando, vai se afastando mais da matéria, vai se purificando mais, você se aproxima mais de encarnações em outros mundos um pouco mais adiantados de acordo com a sua condição. E Itamar, tem um outro fator também que você colocou bem, Kardec traz isso, mas no final da mensagem ele coloca uma nota dizendo que isso
é a opinião de um espírito e que tem que aguardar a ciência confirmar para depois ser inserido. Então, como a ciência não confirmou, por isso ele não, pelo menos até quando ele estava vivo, não inseriu não tratou muito disso. Até porque também os espíritos, as questões materiais que a ciência pode descobrir, que a ciência pode comprovar, não é matéria do espiritismo. A matéria do espiritismo é o espírito. 3 minutos. Beto, você levantou a mão também. 3 minutos para você. Beleza. Só para me defender, eu não disse que porque a gente quer. A gente gosta, somos atraídos por esses mundos. É diferente, né? Se pudesse, a gente nem reencarnava. Ia ficar por lá mesmo. Bom, aqui, Tony já colocou aí, eu acho que em muitas passagens, os espíritos, até lá no Livro dos Espíritos, quando tem a mensagem dos espíritos, ele diz que algumas coisas ficarão para o futuro, mas que a lógica e o bom senso devem prevalecer, né? Então, são coisas que devem ser mais adiante, né? A lógica e o bom senso. Para você ver, eu estava vendo, eles estão fazendo agora viagem em outros planetas, né? Para ver se tem vida em Marte, não sei o quê, mas está baseado em nossa ciência. Eles acham que se não encontrar água, é impossível ter vida ali. Então, eles estão procurando água para comprovar que pode ser ser vivo. Só que tem outra constituição, pô. Então, não pode ser baseado no que a gente acha que sem água não tem vida. Não é? Eu estava vendo as reportagens, estava recordando isso aí, de tudo isso aí. E é como eu disse, além de nós sermos atraídos para o planeta que a gente possa evoluir de acordo com a nossa constituição, desejo e tudo, então nós somos também atraídos porque nós temos essa condição. Por isso que eu disse que gostamos mesmo. Eu não tenho medo de dizer, não. Não estamos muito evoluídos. E a questão de alimentação aí, eu já vi centro dizer que não pode comer aqui, tirar, né? Hoje não tem mais isso, não, mas há uns 5 anos atrás, alguns espíritas disseram que não tinha que podia comer comida caruru, vatapá, africanas, porque atrai espíritos inferiores, pelo amor de Deus, né? Isso aí é um absurdo dos absurdos, não é? É muita coisa, muito blá 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 que a gente fez. Claro que agora a ciência vai evoluindo, a gente tem que moderar mesmo na carne, mas é uma questão de saúde. Tem gente que exagera também, vai para o extremo, né? Tem um tal de vegano aí que não come nada, só folha. Deus é mais, né? Aí depois fica agressivo, de mau humor, e a alimentação que não está acostumado. E como vocês falaram aí, a gente quer tirar tudo de vez, não vai não. Então tá tudo certinho, tudo legal. Pronto. Marcos Pessoa também, seus 3 minutos. Bem, eu estava aqui pensando a respeito da questão, quando o Itamar levantou sobre Kardec e a questão da ciência, a gente precisa entender que a doutrina espírita é uma doutrina de corpo filosófico e, consequentemente, religioso, mas ela também é ciência. Ela vai se basear no método indutivo para poder, e principalmente, buscar a filosofia para começar a entender essas questões. Eu penso que Kardec ele não se valeu de fazer algumas afirmações, primeiro, porque não cabia naquele momento. Segundo, porque a ciência não tinha evoluído a ponto suficiente para que pudesse esclarecer esses problemas. E a gente precisa também perceber que se a doutrina espírita ela é uma ciência em formação, ela depende muito das outras áreas.
da psicologia, da neurociência, da física quântica, consequentemente, de entender determinadas questões que precisa de uma abordagem muito mais profunda. A gente não se conhece espiritualmente, a nossa condição material aqui nesse orbe, e nós já estamos avançando porque nós queremos conhecer nossos vizinhos, como é que come, como é que deixa de comer ou como é que vai fazer. Não estou aqui desqualificando em nenhum momento essa condição, mas a gente precisa entender que quando a gente se debruça para fazer estudos sobre as leis espirituais e também nos seus domínios, a gente está, vamos dizer, regido por algo que é fundamental dentro do nosso contexto ético, daquilo que a doutrina espírita propõe. Mas eu acho que essa questão de material ou de desmaterial ou de uma sutilidade ainda que a gente nem compreende, a gente ainda não tem entendimento do conhecimento que se tem em torno do nosso orbe, quanto mais dos outros. É preciso investigar, e ele jamais iria, se ele tem bom senso, teria bom senso, obviamente ele não iria estar fazendo especulações baseado no único médio, se ele parte da universalidade do conhecimento. Muito bem. Itamar, seus 3 minutos. Eu queria, no comentário que eu fiz, né, só reforçar, está na Revista Espírita de agosto, está na Revista Espírita de abril de 58, descrição de Júpiter, inclusive na Palestras Familiares de Além Túmulo, né, de Bernard Palissy, que eu não citei o nome desse espírito, e o médium, inclusive tem o médium Victorin Sardot, que fez que recebeu aquela pintura sobre a casa de Mozart. Tem até um encarte na Revista Espírita Física, tem um encarte. E aí ele fez isso aí. Então o médium foi Victorin Sardot, que foi inclusive quem passou aqueles, segundo informações históricas, quem passou os 50 cadernos para Kardec iniciar. E Victorin Sardot tinha uma credibilidade muito grande, só que ficou só nisso aí. Tanto é que publicou isso na Revista Espírita, mas não teve. A receptividade foi assim, ponto de interrogação. Tanto é que Kardec, no artigo seguinte, retrata o pessoal e diz: olha, Casa do Espírito em Júpiter, que piada. Dentro do movimento espírita, Kardec foi criticado e rechaçado. E aí Kardec rebate: piada seja, mas eu não tenho nada com isso. Kardec caiu fora, ó, eu não tenho nada com isso. Se aqui na verossimilhança das explicações não encontra o leitor uma prova suficiente de sua veracidade, se como nós não se surpreende com a perfeita concordância entre estas revelações dos espíritos e os dados mais positivos da astronomia, então Kardec se exclui. Ó. Essa é a informação dos espíritos. Eu acho que talvez seja por isso que Kardec não levou para a segunda edição do Livro dos Espíritos, que as críticas foi grande. Hoje já seria objeto de crítica, e é objeto de crítica a pluralidade dos mundos habitados, imagine naquela época, né? Então, esse artigo de abril de agosto é interessante até para a gente revisitar. Muito bem, dando continuidade, agora a gente vai para a questão número 58. 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor? Por motivo desse astro se lhe mostrar apenas como uma aparência de uma estrela. Resposta dos espíritos. Pensai então que não há outra fonte de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, é bem mais importante do que o que lhes cabe desempenhar na Terra? Ademais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica aos dos vossos? Agora tem uma nota de Kardec aqui. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequados aos que lhes cumpre viver.
Se jamais houvéramos visto os peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com a relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível gerar em ser eletricidade, em alguns mundos mais abundantes do que na Terra, e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmo as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. Aqui ele já colocou uma nota muito grande nesse final, né? Então vamos abrir aí, Fred, seus 5 minutos. Ok, vamos lá, né? A pergunta e a resposta segue, né? A sequência, interessante, né? Os espíritos vão falar de que a própria ciência já demonstra isso claramente hoje, né? Só não enxerga quem não quer, dentro dos limites de conhecimento de todos nós, que há outras fontes, né, de energia que sustentam planetas, sustentam sistemas, etc. e tal. Eles vão falar aqui de luz e calor, não é? Mesmo se sabendo hoje que o Sol traz todo esse reflexo através da energia nuclear, né? O Sol não é uma bola de fogo, como muita gente no senso comum acha, né? E evidentemente que isso vai de acordo com o sexo mundo, né? É a lógica que se supõe. Ademais, nós temos no próprio planeta Terra seres vivos que vivem muito distantes da luz e do calor emanado pelo Sol. E vivem, têm suas vidas registradas, né? Suas existências registradas. Então, não necessariamente, baseado nisso, o Sol é uma condição exclusiva ou não deva existir para que exista outra, ou que deva existir para que não exista outros tipos de vida. Aqui na Terra a gente tem exemplos muito claros, já descobertos, de seres que não precisam dessa luz e desse calor emitido pela radiação solar, né? E a vida deles seguem, né? Então, baseado nisso, a lógica nos coloca nessa condição de entender que nos outros planetas pode se suceder algo similar ou até diferente, enfim, né? O próprio Espírito vai dizer aqui no final da resposta, ele está afirmando, né? Que nunca disse que todos os seres são feitos de igual matéria, né? Que como nós e com órgão de conformação idêntica aos nossos, né? Kardec vai, inclusive, citar o exemplo das noites polares, né? Das auroras boreais. Não é o Sol que está iluminando aquela noite, são as radiações das auroras boreais que iluminam determinados pontos da Terra naqueles períodos, né? Em algum período do ano. E algum outro tipo de eletricidades que a gente ainda não tem esse conhecimento. Imagine que aqui na Terra a civilização humana tomou conhecimento de que se poderia ter eletricidade através da captura do vento, do ar. Eu me lembro, Rodrigo, daquela fala de Dilma Rousseff, né? Ela estava certa, só não soube falar adequadamente sobre aquilo naquela época, naquele momento, né? Mas isso é tão recente, né? Há poucas décadas que se tem essa captura, esse exercício, esse uso dessa eletricidade, dessa construção da eletricidade. Imagina tudo aquilo que a gente ainda nem conhece, nem sabe, né? Nunca ouviu falar, nunca percebeu, nunca materializou, nunca entendeu ainda. Imagina se a gente pode dizer e afirmar que esse tipo de eletricidade, que tipos de diferentes de eletricidades não podem estar sendo utilizadas em outros orbes e outros lugares. E aqui na própria Terra nós temos exemplos diversos de vidas que vivem com outros tipos de substâncias ou de elementos químicos, físicos, etc. e tal, né? Então, para mim, a resposta do espírito e a pergunta
estão dentro daquilo que está sendo perguntado e dito até o momento. Não foge nada. O próprio comentário de Kardec também foi interessante nesse aspecto. E sigamos. Sim, sim, só para a gente ter uma ideia, só para passar, a luz na hidroponia não tem sol, produz planta pela luz, né, Fred? Aí você está falando, eu lembrei. A próxima, agora sim, Tamar, agora você volta na sequência. Não, Não é Beto, não? Ah, é, desculpa, Beto, tá Na por aí? verdade, na verdade, Beto seria antes de Fred. É, verdade, eu vou arrumar aqui a nossa lista. Beto, seus 5 minutos, deixa eu arrumar aqui, refazer aqui a lista. Olha essa confusão. Se a gente não tem organização perfeita, imagina os mundos. Se a gente se atrapalha, né? Bom, aqui hoje a ciência também, naquela época também, porque tem, quando a gente vai ler a Gênesis, lembrando que aqui o livro de Espírito é só a base, depois vai se desenvolver nos outros livros da codificação, né? O chamado Pentateuco, que eu sou contra isso, não tem nada de Pentateuco. São as obras e acabou, e não são só as 5, tem várias. A gente que colocou 5 parece que é para contrabalançar com a Bíblia, mas não tem nada a ver. Mas se você for, né, mais adiante, como o Fred falou na Gênesis, diz que cada planeta está em torno do seu Sol, né? Do seu astro. Então a gente está pensando que só tem o Sol nosso aqui, da nossa Via Láctea, e acabou. Não é não. Cada um tem o seu Sol, tem o seu astro, né? O Sol desempenha um papel belíssimo na Terra. Como o Fred falou aí, tem no fundo do mar, tem peixes mesmo que vivem na escuridão, não precisa de sol, não precisa de nada. Mas na sua maioria, realmente, sem o sol não vai haver vida realmente, né? E, pelo que eu sei aqui na Terra, se descobre a cada dia outro tipo de energia que não produzido pela água, né? Fred colocou aí eólica, beleza, né? Como poderia alguém imaginar? Assim você vai avançando, as coisas vão avançando, né? Mas até então, chegar a eólica, a gente só pensava que só eram hidrelétricas. Não tem para onde correr. Quando as hidrelétricas estão em dificuldade, né, de água, de tudo, vem aquela com o petróleo, o carvão, vixe, que a gente paga um bocado de coisa. Então, isso aí é tudo tranquilo. Então, como aqui na Terra, a gente vai descobrindo a cada dia uma maneira de produzir calor, de produzir energia, outros planetas podem ter outros, né? E aqui vai se descobrir outros também. E os espíritos aí é bem claro também, não é? Quem sabe que não tem planetas que produzem o seu próprio calor, sua própria energia? São coisas assim que a ciência vai avançando e vai se chegar a isso. Não tem erro, não. Eu fico imaginando que a gente acha que só a gente tem o privilégio de ter vida, aí vai nave, não sei o quê, agora drone, então vão enviar drone agora, super potente, para saber se tem vida em outro planeta. E quem sabe lá pensa a mesma coisa e está vindo para cá para saber se aqui também tem vida. E quando chega aqui, como não é da ciência dele, como a gente também pensa na nossa ciência, acha que não tem vida, não é? Como eu comentei anteriormente, eles acham que se no planeta não encontrar vestígios de água, é impossível ter vida. Olha a visão nossa, baseada somente na nossa ciência. Então, velho, os espíritos estão certinho aí, com tranquilidade, com cautela, colocando para cada um de nós aí, para a gente entender como é que funciona. Então, assim como nós temos 4 tipos de eletricidade mais evidentes na Terra, vão surgir outras, porque a gente está destruindo tanta coisa,
não é, da natureza, que se não encontrar meios de calor e energia, a gente vai morrer, né? A escassez de alimentação também. Vão ter que arranjar um jeito, porque a gente está esgotando tudo que a gente pode. Então, a gente vai descobrindo que no outro planeta também pode ter maior maneiras, né? Mais fáceis. Eu não estou dizendo que é espiritismo. Eu acho que quanto mais o planeta evolui, quanto mais o mundo é evoluído, menos necessita das coisas materiais que nós temos aqui na Terra. Não é? Precisamos de energia grosseira, porque eu sou energia, radiação. Outros planetas podem não precisar, não é? Então, quanto mais evolui, menos coisa necessita, a não ser mesmo as coisas mais purificadas, vamos dizer assim. É só isso mesmo. Muito bem, agora sim, Tamar, seus 5 minutos. Quanto à questão, eu me sinto contemplado com as respostas de Fred e de Beto. Eu vou pegar só o gancho quando o Beto falou do Pentateuco, né? Do considerado ou citado no meio espírita como Pentateuco. Na realidade, as obras de Kardec foram 32 obras de Kardec. E o movimento espírita não sabe disso, não estuda isso, não sabe. Até aquela última obra dele, que ele deixou pronta, que é o Catálogo Racional das Obras para fundar uma biblioteca espírita. Sim, é considerado como São uma obra 23, né? dele. Hã? São 23 só. Tem Só viu 32 não, é. 32 aí. Quais Eu são tô as com. outras duas 9? Hein? Além das 23. Além das 23, por exemplo, tem resposta adereçada aos espíritos leoneses por ocasião de um novo ano, que também é considerado imitação do Evangelho, Auto de Fé de Barcelona, fotografia de uma ilustração anônima, que é outra também desconhecida, né? A coletânea das preces espíritas, outra. Introdução aos estudos sobre a poesia mediúnica, que é outra também que eu nunca tinha ouvido falar. Os caracteres da revelação espírita, que é outra também. O resumo da lei dos fenômenos espíritas é outra também. Tem uma relação aqui, eu vou publicar para vocês. Eu não sabia. O estudo que eu tinha feito com o Anderson, nós só tínhamos descoberto 23. Mas agora eu fazendo um estudo que eu estou preparando um material para ser publicado, e aí eu descobri que tem um pesquisador que encontrou 20 ou 32, né? Muita coisa interessante que foge do nosso. Se a revista espírita, do movimento espírita já desconhecia, né? Inclusive essas outras obras. Aí é que eu digo para vocês, o que falta na gente, aí eu chamo essa responsabilidade para mim, para todos nós, o que falta é um estudo mais acurado, mais apurado, mais cuidadoso em relação a Kardec. Eu acho que o movimento espírita a gente se perdeu muito, estudando muitas informações vindas de ideias individuais de espírito, e a gente se debruçou um pouco sobre isso aqui. Esse estudo que a gente fez da revista Espírita é uma prova. E depois que eu fui pesquisar, tem um pessoal do Rio de Janeiro que faz isso há mais tempo, tem um pessoal de Minas Gerais, mas gatos pingados no movimento espírita. E a gente viu quão foi importante a gente estudar a revista Espírita. Então, se a gente se debruçar mais ainda, a gente vai entender, né? Inclusive, o mecanismo de como Kardec fundou, que até isso a gente trata de uma forma equivocada. Quem fundou o Espiritismo foi Kardec. A verdade é essa. Quem fundou? Ainda falta para a gente até o boletim. O boletim é considerado. Lembra que o boletim que Kardec publicou da Sociedade Parisiense Espírita, que começou em 59, só foi até meados de 60, que depois que ele disse que ia publicar como um encarte, até hoje não descobriram onde é que foi parar esse encarte. Assim também, até hoje, não descobriram os 50 cadernos que Vitorino Sador passou para ele. Então, ainda tem um objeto enorme de pesquisa para ser feita no meio espírita, para que a gente possa entender e compreender o mecanismo pelo qual Kardec estruturou o espiritismo. Tenho dito. Muito bem. Marcos Pessoa agora, seus 5 minutos.
essa questão 58, ela, de certa forma, é uma abordagem também à questão de número 57, que se refere à forma de vida sempre está adaptada ao ambiente físico e espiritual de cada planeta. Porque se a gente pensasse apenas na luz do Sol, a gente estaria pecando sobre esse aspecto, desconhecendo o poder da eletricidade como agente vital dos mundos, e que em certos mundos, como exemplo de um elemento universal ainda pouco compreendido pela humanidade, pode ser assumido uma função muito mais ampla em outros mundos, como fonte direta de calor e luz, de magnetismo, até mesmo a comunicação que a gente não sabe ao certo, mas que pode ser muito mais abundante e eficaz do que a luz do sol. A gente não tem ideia desses processos, por quê? Porque o atraso existente na Terra é muito grande. E essa questão que é abordada, a gente pode aqui entender que existem diferentes formas de energia, de radiação dentro do universo que ele não conhece, e que essas fontes dos seres que habitam são feitos para viver nessas condições. A gente sabe que as pesquisas dos oceanos demonstram seres vivendo muito bem em situações que nós imaginaríamos que não existia, né? E que lá existe vida, agora está adaptado à condição que permite esses seres viverem por lá. Como os peixes que não têm como viver submersos, são de outros mundos, podem viver em ambientes impossíveis para a gente entender isso agora. Até porque, quando a gente fala desses mundos de fontes internas de luz e de calor, a gente pode entender que essas fontes de energia, como atividades geotérmicas, como magnetismo ou atmosfera luminescente, que pode, de alguma forma, favorecer a possibilidade desses seres viverem por ali. Até mesmo fontes espirituais ou perispirituais, sequer entende, mas que elas existem e que em mundos muito mais evoluídos, né, a matéria é muito mais sutil e isso não nos deixa entrever dentro de uma condição maior para que a gente possa perceber essas nuances, mas apenas imaginar. Porque se a gente fosse imaginar que a vida se limitaria à condição da luz de um astro rei, que é o Sol, ou qualquer outro, talvez nós estivéssemos pecando e deixando de lado essas categorias que podem estar muito bem vivendo e ajustadas ao seu meio, às condições que lhe permite viver dessa ou daquela forma. Fico por aqui. Muito bem, agora, Tony, seus 5 minutos. Essa pergunta que é feita, e isso aí é a meu juízo, né? Essa pergunta deve ter sido uma pergunta dos cadernos que Vitor Sardot deu para Kardec, porque ele utilizou algumas perguntas. E porque Kardec, tanto é que a nota que ele dá aqui é uma nota explicativa de quem tem domínio no conhecimento. E essa visão de que a única coisa que alimenta a gente a nível de luz e calor é o Sol, Kardec tinha estudos sobre astronomia. Então, eu acho difícil que ele fizesse uma pergunta dessa. Porque isso é uma pergunta
de quem compreende que, ou melhor, de quem só tem uma referência que é a referência da Terra, de que vive. Então, se aqui na Terra tem sol e tem calor, então se os outros lugares não tiver, como é que o povo vive? Né? Como é que iam viver? Se a ideia que eu tenho aqui de calor e de luz é o sol. Então, isso é uma visão de quem tem uma ideia de que o homem é o centro da Terra e que não existem outros planetas. Ou que, pelo menos, não acredita na hipótese de que haja vida em outros planetas. E minimamente como essas vidas. Né? E a resposta que os espíritos trazem aqui, ela deixa uma coisa importante. A eletricidade, ela tem outras funções que a gente desconhece, né? E que são até mais importantes do que essa que a gente tem aqui na Terra. Porque, por exemplo, a gente pode acender uma luz sem precisar de luz elétrica. Então, a eletricidade aqui é importante para as indústrias, para as usinas, para a nossa comodidade a nível do que a gente utiliza de equipamentos, de eletrodomésticos e tal e coisa. Mas nos outros mundos, a eletricidade tem uma outra perspectiva e função bem mais importante do que a nossa aqui. Então, que tipo de eletricidade deve ser essa lá, que faz com que esses espíritos lá fiquem bem, que fazem com que os espíritos não precisem de luz nem de calor, já que para nossa vida aqui, pelo menos o calor ele tem sua importância, como a eletricidade também tem, né? Eu digo assim, mais o calor porque na época dos homens da caverna não tinha eletricidade. E as coisas não deixavam de acontecer por causa disso. E a iluminação era através do fogo. Então, Kardec vai trazer uma nota aqui referente a uma explicação que os espíritos deram. E essa explicação está bem mais rica, né, do que os espíritos trouxeram. Apesar de que a que eles trouxeram também é muito importante. Mas, pegando ponto sobre o Pentateuco, isso é mais uma invencionice do movimento espírita. E o movimento espírita conhece muito pouco de Kardec, e leu muito pouco. Porque se tivesse lido e tivesse estudado, não acreditava em muitas coisas que são divulgadas aí e que são tomadas como verdade absolutas, que são agregadas ao espiritismo como se complementasse o espiritismo. Ditas as outras obras, não estou dizendo que essas obras não tenham algo de valor, né? Como as obras produzidas por Chico, por Divaldo, por Ivone, não estou dizendo que não tenha valor e que não tem ensinamento ali, tem. Mas tem muita coisa ali que contradiz o espiritismo. Então, quem acha que essas obras complementam o espiritismo, 5 minutos, Tony. não conhece nem uma coisa nem outra. Foi. Pronto. Eu também concordo. Eu acho que a questão da luz tem outras formas que estão sendo descobertas na Terra e tudo, através de alguns estudos, e a gente vai percebendo. Né? A gente tem extremidades no planeta Terra que quase não tem sol durante 12 meses. E ali vivem seres, né? Que, é claro que eles não conseguem se alimentar. A alimentação deles é mais à base de proteína animal, como peixes, carnes, né? E aí também vai em voga muitas teorias da alimentação com proteína, né?
que a gente vê que são seres que conseguem viver mais tempo também. Então, tudo isso tem que ser bem entendido quando a gente vai estudar sobre isso. A gente sabe que por trás de muitos estudos tem muita questão financeira, né? As empresas pagam para que os estudos se realizem. Eu que estou na área acadêmica, eu vejo muito isso, né? Muitas empresas procuram, não, usa aqui meu produto, fala sobre ele. E aí a gente evita algumas coisas, né? Somente a gente da área do doutorado, do mestrado, a gente evita. Então a gente sabe que a gente tem que ficar, se a gente quer buscar um estudo sério, a gente tem que ficar aquém disso. Até para a gente poder preservar nosso nome, porque uma vez que a gente escreve depois, o nosso nome vai junto e tem complicações. Mas essa questão da hidroponia, eu lembro quando eu estudei muito, porque me chamou uma atenção, não, como é que eu consigo produzir uma planta sem luz solar? Porque a minha dúvida, quando o Fred colocou, quando eu fiz o estudo, não era sobre a luz solar, é sobre a vitamina D que fala que o sol produz para o ser humano sobreviver. Já não tem esse negócio, não, a gente tem que tomar sol por causa da vitamina D. Aí alguns teóricos, alguns estudos dizem que a vitamina D tem na proteína da carne. A gente não precisa tomar sol. A gente comendo a proteína da carne, a gente adquire a vitamina D. Mas ninguém fala isso, não, tem que ser sol, não sei o quê, e tudo. Então são coisas que nós vamos estudando, e aí que eu concordo a questão de Kardec, quanto mais a gente conhece, mais a gente se liberta da ignorância. E aí a gente consegue outros patamares de conhecimento bem maior. Mas é muito legal. Quem levantou a mão primeiro foi Itamar, né? Então vai lá, Itamar, seu 3 minutos. Marcos já fez o comentário dele? Já. Já, porque eu fui na Sim. ordem alfabética aqui. Eu arrumei aqui a. Certo, certo. Veja como o estudo é maravilhoso, né? Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que eu tenho certeza que a gente já estudou várias vezes nas casas espíritas, só que aqui está sendo diferente, a gente está fazendo aprofundamento. E quanto mais a gente aprofunda, a gente sente necessidade de aprofundar mais. Olha o comentário que Tony fez sobre essa questão, trazendo uma hipótese que poderia ter sido proveniente dos cadernos de Victorino Sador. Eu conversando com o Clédio Sadi, que é um estudioso também daí de Jacobina, e ele me chamou a atenção para isso. Olha, muitas das 501 perguntas que Kardec trouxe na primeira edição foi fruto dos cadernos de Victorino Sador. Da segunda edição, não. Então veja como é interessante, quanto mais. Aí eu acho que fica uma lacuna, inclusive, para a gente, em buscar esses estudos para a gente entender quais questões foram feitas por Kardec, quais questões não foram feitas, mas sim foram pegadas por Kardec de mensagens dos espíritos e transformadas em perguntas e resposta, que era o formato do ensinamento daquela época, da filosofia vigente no século XIX, no mundo e principalmente na França. Então, muita coisa para a gente entender e estudar. E aí eu vou voltar às 32 obras, né? O boletim, Fred colocou aí, o boletim está inserido dentro da Revista Espírita, é verdade, mas Kardec diz que tem um encarte separado, por isso que é considerado. E terceiro, né, para fechar o comentário, quando no movimento espírita, de uma forma equivocada, cita Obras Póstumas como sendo obra de Kardec, não é verdade. Obras Póstumas Kardec não fez, foram textos soltos que foram pegados posteriormente, foram inclusive enxertados e adulterados, então não são autênticos. Não é obra de Kardec, Obras Póstumas não é de Kardec, não foi de Kardec. Aí eu vejo muitas citações de Obras Póstumas na Tribuna Espírita, como sendo obra de Kardec. Veja como o desconhecimento verdadeiramente de Kardec faz a gente fazer a afirmativa. Eu já fiz essa afirmativa também. Em palestras espíritas já fiz isso, porque eu desconhecia. Aí a gente vê a importância do conhecimento, faz com que a gente amplie nossa compreensão, para a gente ter um entendimento verdadeiramente do que é espiritismo. Muito bem. Fred, seus 3 minutos, meu amigo. Essa última colocação sua, Itamar, remete aos professores aqui da sala, que devem estar preocupados, né, com seus alunos que não conseguem mais interpretar textos, né, como os alunos da nossa época, porque o título da própria obra já diz tudo. Obras póstumas. Se é póstuma, ou é psicografia ou não foi ele que escreveu.
né? Evidentemente, né? É após a morte dele. Então, né? Pelo título já dava para interpretar alguma coisa, mas infelizmente parece que interpretação de texto é algo que não está muito em crescimento no Brasil, mas só em queda, né? Fora ou dentro de sala de aula. E uma coisa que parece ser um pouco chata, redundante, mas a gente está tratando de espíritos encarnados, né? Físicos, corpos físicos. A gente não está tratando aqui de desencarnados, de seres dimensionais, se precisa ou não do Sol, que é outra questão, né? Será que o Sol é importante ou não para o perispírito? Não sei. Né? A gente não está tratando disso, a gente está tratando de corpos físicos, né? De mundos físicos até o momento, né? E é interessante isso aí. Então, acho que vamos seguir o barco, né? Tem muita coisa que poderia ser comentada, mas eu acho que a gente estenderia muito isso aí, né? E seria interessante que a gente concluísse também hoje a questão 59, que não é uma questão, né? É uma consideração de Kardec, é longa ela. De repente dá tempo a gente trabalhar ela hoje ainda. Vamos adiante. Tony também levantou a mão. 3 minutos para você, Tony. É, eu ia dizer assim, a Obras Póstumas, ela é considerada obviamente que não poderia ser considerada por Kardec, porque é póstuma, né? E ele não colocaria no catálogo, porque é póstumas também. Mas essa Obras Póstumas, o conteúdo dela foi um conteúdo de Kardec, que depois que ele morreu, descobriu esse conteúdo que estava sendo preparado para ser publicado por ele, mas ainda estava em construção. E algumas pessoas se não me engano, da sociedade, juntaram essas informações de Kardec e publicaram. E, e, e publicaram, entendeu? Então, assim, ela é considerada uma obra de Kardec porque o conteúdo é dele. Não foi ele que escreveu, ou não foi ele quem organizou, quem editou, mas o conteúdo é todo dele. Então, por isso as pessoas colocam como uma obra de Kardec. Mas, assim, não, não é considerada dele porque não foi ele quem publicou. Mas o conteúdo que tem lá é um conteúdo dele. São informações escritas que ele fez e que ia lançar uma obra e as pessoas pegaram e juntaram. E tem informações ali em obras póstumas que são importantíssimas. Com relação, por exemplo, ao primeiro contato de Kardec com o Espírito de Verdade, né? Algumas informações que são informações de bastidores. Então, é uma obra importante. Por isso que eles consideram como de Kardec, porque o conteúdo é dele. Agora, não foi ele quem organizou e não foi ele quem publicou a obra. Né? Depois de morto, não tinha como. Mas é isso. Muito bem, antes de passar para Itamar, só um comentário, até em cima do que Fred falou. Eu não acho que vai dar para a gente ler a 59, Fred, Oi, Bel. porque ela é muito grande. O que a gente pode fazer é o seguinte: a gente começar com ela na próxima semana, mas nós todos lermos ela e já entrarmos no comentário, se vocês aceitarem. Porque lê-la toda aqui, eu acho que até vai tomar nosso tempo. E a gente poderia sair daqui com esse compromisso hoje de ler ela, estudar, e já começa no próximo domingo com os comentários de cada um de nós. E aí depois a gente segue. É só uma opinião. Se vocês aceitarem. Beleza, pode ser até que a gente aproveite os 15 minutos de falta, né? Para discutir um pouco mais sobre isso que a gente estava falando, né? Até porque Itamar também levantou a mão, agora eu vou passar para ele, tem mais 3. Né? Vai lá, Itamar, seus 3 minutos. Esse comentário de Tony tem um livro de Paulo Henrique Figueiredo, Nem Céu nem Inferno, que ele traz que alguns textos que estão
em obras póstumas não foram escritos por Kardec, foram adulterados. Isso choca com o livro Céu e Inferno e com a Gênese. Então, na totalidade, E depois a gente não pode aceitar como sendo Só tudo um de Kardec pouquinho, nas obras Itamar, póstumas. só um pouquinho, Itamar, só para Tony desligar o áudio dele que tá vazando na. Ah, obrigado, Tony. Vou repetir. Paulo Obrigado. Henrique Figueiredo tem um livro, Nem Céu nem Inferno, que prova, pesquisa que prova que alguns textos que estão inseridos na obras póstumas foram adulterados. Pegaram de Kardec e adulteraram, que se choca, inclusive, com o livro Céu e Inferno e com a Gênese. Então, por isso, concordo com o Fred. É um livro para a gente ser estudado separadamente, para identificar aquilo que verdadeiramente Kardec trouxe, de informações que tem coisa interessante, mas coisas que Lemarie adulterou e que tradutores adulteraram. Aí Paulo Henrique Figueiredo disse, rapaz, tem coisa adulterada aqui, não é de Kardec só. Coisas que, por isso é que não passou pelo crivo de Kardec, lógico que ele já tinha desencarnado, mas pegaram o texto como se fosse original de Kardec e adulteraram. E aí Paulo Henrique Figueiredo com Lucas, que é um baiano, com mais uma pesquisadora, esqueci o nome dela lá, que teve em loco pegando esses artigos de Kardec lá e confrontaram com o que estava em obras póstumas e viram que tinha adulteração. Então, separar o joio do trigo. Por isso que é interessante essa pesquisa. E Paulo Henrique, eu assisti uma palestra dele, não sei se Fred também assistiu, em Senhor do Bonfim, que ele falava claramente a respeito disso, das adulterações de tradutores, né, e das adulterações que foram feitas, inclusive, lá na França, pós-desencarnação de Kardec. E ele cita obras póstumas como sendo uma das. Pronto. É, Tony levantou a mão de novo. é isso, Itamar. Eu estou dizendo que as pessoas consideram. Eu não considero muito, não, por conta dessas alterações. Mas se a gente for partir para a alteração, as outras obras todas foram alteradas pelo tradutor. A Gênesis foi adulterada, tirando vários pontos, inclusive a passagem da Gênesis, onde Kardec diz onde o corpo de Jesus se encontra, o que aconteceu com o corpo dele, aliás, o que aconteceu com o corpo dele, que desapareceu, e que a partir da 5ª edição você não acha, porque o ponto principal, o título do item é o corpo de Jesus, e Kardec propõe dizer onde está, e acaba sendo suprimida. Teve uma parte do evangelho que foi suprimida, me parece que foi do Evangelho, eu vi isso aqui, não sei se foi, acho que foi num outro grupo que eu estudo, que é o grupo Armas de Minervas, de Sérgio Aleixo, que tem um estudo muito bom das obras espíritas, sobretudo as revistas espíritas. É uma pessoa que conhece muito de espiritismo, é muito. Às vezes ele tem uma crítica ácida, mas a crítica dele tem fundamento. Então, assim, não, óbvio que não é uma obra escrita por Kardec. E foi adulterada? Foi. A Gênesis foi adulterada, todas as obras foram adulteradas pelos tradutores. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, Guilherme Ribeiro, em muitos momentos ele não coloca a palavra de Jesus, ele coloca Nosso Senhor. E isso tem um motivo, porque ele era rustenguista. E os rustenguistas chamavam Jesus de Nosso Senhor. Nas obras de Rustem, eles chamam Jesus de Nosso Senhor. Herculano Pires, no livro dos Médiuns, ele fez adulterações também, e não foi só uma só, mas eu vou citar um aqui que é importante. Se você pegar o livro dos Médiuns, vai estar lá, Livro dos Médiuns e o Manual dos Evocadores.
Herculano Pires pegou e traduziu: o Livro dos Médios e o Manual dos Doutrinadores. A palavra francesa não é doutrinador, e evocador não é a mesma coisa de doutrinador. Então, se você for buscar erros, sobretudo de tradução, 3 você vai minutos, encontrar Tom. em todas as obras. E isso não anula o fato do conteúdo ser de Kardec. Fred levantou a mão de novo, não foi, Fred? É um minuto agora que é tréplica, não, né? Que aí não está discutindo uma questão, está discutindo É, moral, vamos né? botar então 2 minutos essas. É. Na verdade, é só para complementar mesmo o que vocês estão dizendo, né? Que é uma discussão ainda que precisa ampliar mais. Eu não digo nem no centro espírita, porque isso aí é perda de tempo achar que isso vai ser ampliado dentro da casa espírita, até porque o público, né, que muitas vezes vai é heterogêneo, que vai para as palestras, né? Então, tem muita coisa que não dá para estar inserindo em discussões dentro da casa espírita, né? Poderia se já tivesse sido desde o início, né, formando esse pensamento, mas como isso não foi feito, fica difícil você fazer atualmente isso aí. Mas nos estudos, sim, pode ser ampliado, né? Pode ser aprofundado. Não é porque está se construindo uma casta privilegiada dentro do centro espírita. Não, isso aí poderia estar sendo discutido na casa espírita, mas infelizmente não é. Então, nos estudos pode ser ampliado, sim. Né? Tem muita coisa interessante, né? E a gente cai muito nessa questão, voltando à sala de aula, de interpretação de texto. Eu sei que a diferença entre alterar e fraudar é muito sutil, né? Mas a diferença básica é a intenção, né? Qual é a intenção, né? E existem coisas dentro das obras espíritas que não só foram traduzidas ou alteradas para se moldar ou para se encaixar mais adequadamente à língua portuguesa, elas foram fraudadas mesmo, né? Existe a intenção de enganar mesmo ou Exato. de modificar para que se houvesse consonância com o que eu acreditava ou com o que eu queria que fosse acreditado no movimento espírita, e isso aconteceu, sim, Perfeito. acontece, né? Dentro das palestras espíritas se frauda o espiritismo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas acreditem naquilo como sendo espírita. Eu vou dar um exemplo. Numa casa espírita, numa certa época aí, um palestrante foi falar que existiam 7 umbraus. Ele foi falar isso no centro espírita. E foi 50 minutos falando disso, inclusive mostrando em gráfico. Umbral 1, umbral 2, umbral 3, umbral 4, não sei o quê, e as pessoas bateram palma. Da Dois, casa espírita. 2 minutos, Fred. Dirigentes de bateram palma. Né? Isso é alterar ou é fraudar? Fraudar. Bateram palma e os dirigentes aceitaram e aceitam esse palestrante até hoje na casa espírita. Enfim, por aí a gente tem uma ideia de que livros também podem ser fraudados. Está no E livro ninguém de, contestou, né, Fred? O que é pior. Não teve ninguém para contestar. está nos livros de Robson Pinheiro, cara. Quando eu li, Robson achei um Pinheiro absurdo. é um desastre. Robson Pinheiro é um desastre. O Beto Robson levantou a mão Pinheiro, também. viu, Rodrigo? Robson Pinheiro, eu já tinha até falado que está mal uma vez. Robson Pinheiro, você sabe como é que o Robson Pinheiro chama os espíritas? Depois que ele virou ufologista, tá Depois que ele virou complicado, cara. espiritualista, etc. e tal, É. você sabe como é que ele chama os espíritas de um modo geral? De católicos frustrados. Aí, ó. É a literatura espírita. Beto, meu amigo, seus 2 minutos. Não, só para colocar que a gente está falando aqui de obra de Kardec, não é? Então, a gente não pode também colocar a Revista Espírita como obra básica, porque ali era experiência, muitos dos textos que viriam, né? Que eu já vi muitos colocarem como obra básica do Espiritismo, obra de Kardec, para a gente não misturar as coisas, né? E, na minha opinião, eu considero os 5 livros, na verdade são 6, né? Que tem o que é Espiritismo, como obras básicas. Não o Pentateuco, não sei o quê, com aquela chiada toda aí, não é? Então, se um palestrante tivesse falar essa bobagem aqui, eu botava para fora, né? Na mesma hora.
Teve um aqui que criou polêmica que eu botei para fora. Veio dizer que Maria foi concebida, o filho, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, que não teve relação com José, que foi uma coisa, rapaz. Na mesma hora eu cortei, partiram para cima de mim os espíritas e foi da federação. Só não vou dizer o nome, viu? Veio da federação, o casal, falar besteira. Aqui não tem conversa, não. Aqui vai embora. Tem negócio de conversa. Primeiro eu perguntei onde é que tinha isso na obra, né, de Kardec. Ele não soube responder. Aí eu falei nos cinco livros espíritas, que são a base, também não soube. Então o senhor se retire, porque está tudo errado. E eu continuei a palestra dizendo a todo mundo que é tudo mentira, que é a opinião dele. Então não tem negócio de conversa, não. Aqui vai embora, falar besteira. Sabe por quê, Fred? O cara fala isso, a pessoa toma como verdade. Se você deixar para corrigir depois, não corrige, porque não são os mesmos públicos. Tem que ser na hora. O casal saiu chutando lata, os dirigentes veio para cima de mim e eu fiquei na minha, né? Então são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado. Agora, separar, a gente está falando aqui das 32 obras de Kardec, que muitas delas apenas foi, como a Revista Espírita, não tem tudo verdade. Ali foi tirada de lá para muitos livros e foi fazendo algumas coisinhas, né? Tanto é que Kardec não botou tudo na Gênesis nem tudo em outros lugares. Mas esse negócio de Pentateuco é lá com Moisés, lá no Velho Testamento, não tem Pentateuco nenhum, não é? E por sinal, Fred, eu estava estudando isso aí, dizem que os 5 livros não foi escrito por Moisés nada, viu? Ainda tem isso. E Há muitos quem deles foi diga, por outras Beto, pessoas. há quem diga, inclusive, que Moisés nunca nem existiu. Aí também já é demais. Não, não existe. Pô, sabe por quê, Tony? Porque não existe, até hoje, Provas. provas, evidência que ele existiu. Só por isso. Entendeu? Porque Jesus é citado em alguns documentos romanos, né? Mas Moisés não tem nada. É por isso que dizem, tem muito historiador, arqueólogos que defendem que ele nunca existiu. Então tá aí. Oh, Para mim oh, tá tudo certinho. Não vou entrar nesse mérito aí, viu? Viu, Tony? Vocês aí que são pesquisadores, vou pegar a obra mesmo, vou estudar. Não quero saber que suprimiu Jesus, se botou Jesus, se jogou para lá, porque senão eu vou ficar pirado. Porque também isso aí são teorias também. São teorias também. A gente também não pode tomar como verdade, não, são teorias. Isso que Itamar falou também são teorias. E eu não vou entrar nessa briga, não. Eu vou Não, não seguir é, o que eu estou vendo. Beto, não é teoria, é pesquisa. Isso aí foi E pesquisa. mesmo pesquisa não deixa de ser a teoria da pessoa. Não tem jeito. Eu vou ficar na minha. então vamos, Eu deixo Olha, vocês aí como cientistas aí. então vamos lá, eu, vamos passar para Tony. Aí Tony faz o comentário e a prece final, que já está dando as 10 horas. todos os que eu citei aqui, eu fui pesquisar na obra em francês que eu tenho. A obra em francês. Então eu fui pesquisar lá, na fonte. Que também pode ser adulterado. Esse não, porque não é pela federação, o livro que eu tenho. Veio da França diretamente, da fonte, né? Tem tanta coisa adulterada nesse mundo, né, Tony? Muitas É, histórias. pelo menos assim, né? Eu comparei com outras em francês e estava tudo certo, tudo batendo certo. Mas tem muita adulteração que aparentemente parece ingênua, mas não é. Como o Fred muito bem colocou, que são fraudes. E essa alteração da Gênese, por exemplo, foi fraudada por conta de Rustem. Não foi ele que fraudou, teve coisas que foram tiradas. E não foi só essa questão que eu citei do corpo de Jesus, não. Teve mais coisa na Gênesis que foi adulterada para não contestar o que Rustem teria dito. Tanto é que na Federação Espírita Brasileira, até pouco tempo,
estava lá no estatuto dela que tinha que estudar as obras de Rustem e depois as obras de Kardec. Isso estava no estatuto da Federação Espírita Brasileira. Então, é só para a gente ficar um pouco atento assim com relação a isso, né? Porque às vezes uma adulteração pode modificar o sentido da obra. E é óbvio também que a gente sabe que fazer uma tradução literal de uma obra não é fácil. Ninguém vai conseguir fazer uma tradução literal. Não tem como. Você vai ter que adaptar alguma palavra, alguma coisa, mas o que você não pode perder é o sentido. O que não pode ser perdido é o sentido do que o autor quis dizer. Mas, enfim, você ainda vai ouvir muita besteira nos centros espíritas que você for, viu, Beto? Porque é só o que eu tenho ouvido há muitos anos. Vamos passar para a nossa prece, agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos nesse estudo maravilhoso para compreender as instruções dos espíritos, as instruções de Kardec, as ponderações, e seguirmos aprendendo essa doutrina tão maravilhosa que modifica as vidas das pessoas, pelo menos a minha foi modificada. E só nos resta agradecer a Deus, pedir que a sua justiça, que a sua misericórdia, que a sua paz, que o seu amor possam nos alcançar hoje, agora e sempre. Um abraço, meus amigos. Valeu, Um abraço a todos. abraço. Itamar, eu já Oi. dei uma olhada no material, viu? De tarde eu vou aí. Já li ontem, mas eu vou pesquisar outras coisas aqui, para depois te dar uma opinião mais baseada. Obrigado. Um abraço.